pessoal, tudo bom? Boa noite, Cláudia Hernandes aqui e estamos num lugar muito diferente, o nosso primeiro Podsex, isso mesmo, estamos aqui numa mesa fantástica, com profissionais incríveis e nós vamos falar de assuntos trabalhistas. Mas antes, vou falar o motivo de que nós estamos aqui, né? Todos nós reunidos que somos da comunidade SEX, da nossa mentora Andrea Resch. Nós viemos aqui para o nosso encontro, nosso segundo ENASEX. E vai ser uma festa, um evento incrível, um dos melhores eventos do setor condominial e estamos todos aqui para participar. Então hoje, no nosso primeiro Podsex, nós vamos tratar de um assunto trabalhista, dos riscos trabalhistas que o condomínio pode correr no termo de contratação, na questão da portaria, documentação, e hoje nós vamos dividir a mesa com esses colegas maravilhosos e eles vão trazer grandes experiências para você. Vamos lá? Vamos começar aqui com a nossa querida doutora Priscila. Doutora Priscila, pode começar a falar do seu tema, da sua experiência com relação aos terceirizados. Coloca aqui para a nossa audiência tudo o que você sabe. Vamos lá. Olá, boa noite. Esse tema é um tema que frequentemente a gente tem debatido, porque os condomínios eles têm a ideia de que eu vou terceirizar a portaria e vou me livrar de todos os problemas trabalhistas que envolvem a contratação de pessoal, né? E não é bem assim que ocorre. Engano. Não é bem assim que ocorre. Por mais que o condomínio ele venha a terceirizar aquela mão de obra ali de portaria, zeladoria, ele tem que tomar algumas medidas, né, preventivas para que mais na frente aquilo ali não se torne um prejuízo, né, que venha trazer um impacto econômico para o condomínio. Uhum. Antes de iniciar com essa troca do orgânico para o terceirizado, é interessante que o condomínio ele tenha um advogado com expertise em direito condominial, mas também que tenha também uma expertise ali de gestão, uma expertise na área trabalhista, porque ele vai precisar analisar coisas antes mesmo da contratação. Perfeito. Ele vai precisar estudar a empresa, né? A fama daquela empresa, né? Diante ao setor, né? Se a empresa ela responde a ações trabalhistas, com que frequência aquelas ações trabalhistas elas ocorrem, qual é a demanda. Claro que a gente sabe que a empresa responde a essa trabalhista, não tem como não responder. Mas a gente tem que ver qual o teor daquela demanda, né? A gente estudar o CNPJ, estudar aquela empresa, pedir todas as certidões, de ajuizamento de ações, certidões negativas de débito contra a União, de impostos, e toda essa documentação analisada parte agora para o dia a dia do condomínio, o mensal dele ali. O condomínio admitiu aqueles funcionários através de um terceirizado, o condomínio tem ali, em primeiro momento, que analisar a documentação, se todos os funcionários eles foram devidamente contratados, se o fardamento foi entregue, se o EPI foi entregue, se eles estão bem acomodados ali na portaria, se eles estão... fizeram o exame admissional, aquilo ali é o primeiro impacto do contrato. Sim, sim. E, posteriormente, ele tem que mensalmente fiscalizar aquele contrato. Mas como é que a gente fiscaliza esse contrato? Da mesma forma que a gente faria se o funcionário fosse orgânico. A gente precisa ver se a empresa está efetuando o pagamento dos salários, vale transporte, vale alimentação, acompanhar a convenção coletiva, ver se a empresa está cumprindo o que a convenção coletiva daquele município, daquela região, daquela classe ali determina, para que o condomínio não venha futuramente atrair riscos desnecessários, já que ele contrata uma terceirizada já para não ter aquele problema. Exatamente. Eu sempre digo que o síndico ele pode delegar, mas ele não pode delargar. E quando ele contrata uma terceirizada, ele tem que ter muito mais atenção do que realmente ele pensa que pode ter, porque realmente ele pode atrair uma responsabilidade e um passivo trabalhista. Exatamente. Ele não pode, em momento nenhum, ele desviar o olhar para aquele contrato. Né? Eu costumo dizer que basta a gente deixar de olhar um mês que as coisas já é suficiente para desandar o contrato. Já desanda. Então a gente precisa ver. Eu já me deparei com condomínios que pagavam no dia 5. Dia 5 não venceu nem o 5º dia útil, às vezes, dependendo do mês. Verdade. Então, como é que o condomínio vai se resguardar? O condomínio não tem um aporte financeiro suficiente para se resguardar caso a empresa não venha a cumprir com o pagamento das verbas daquele mês. Então, se ele paga
antecipadamente, ou a empresa vai começar a trabalhar com o dinheiro do condomínio, ou o condomínio, caso venha ter um problema de não ter esse repasse, o funcionário não vai ter como suprir aquele mês. Exatamente. Então, o que eu digo é, estica aí esse contrato, deixa o vencimento lá para o dia 15, que já passou ali dos 10 dias críticos ali, que é justamente quando tem aquele prazo do quinto dia útil, dá tempo da gente ver se pagou passagem, dá tempo da gente ver se pagou o vale transporte, o vale alimentação, o salário. Então aí o condomínio consegue se resguardar, e é o tempo que a empresa apresenta o recolhimento do FGTS, Sim, o INSS, o condomínio precisa se ater também à retenção na fonte. Isso é muito importante. Na fonte é muito importante. Então, é interessante que o advogado que esteja ali junto ao síndico tenha essa expertise de gestão. Isso é gestão. A gente está ali para ajudar o síndico naquela fiscalização. Já começa na análise do contrato, né, doutora? Exatamente. Porque essa retenção do pagamento, se não tiver constando no contrato, você pode ter um problema, pode ter multa por não pagamento. E não por uma infração cometida pela terceirizada. Eu costumo, inclusive, incluir isso no contrato. É muito comum a gente pegar o contrato que favorece muito a terceirizada. Sim. Porque a terceirizada não põe lá que ela tem que entregar um relatório com todos aqueles pagamentos mensais de impostos. Então, o advogado precisa se ater a isso, né, trazer essas informações dentro do contrato para lá na frente ele exigir. Uma das exigências também desse contrato deve ser a retenção do valor, caso esses documentos não sejam entregues a contento. É só segurando o dinheiro que as coisas acontecem, né, doutor? Começa a andar. Começa a andar, é verdade. Vocês já tiveram alguma experiência ruim com empresas terceirizadas, nesse sentido, como a doutora está trazendo? Pode falar, doutora. Então, gente, para começar aqui a falar sobre esse tema, né? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. E como a doutora Priscila trouxe aí essas questões relacionadas à contratação de terceirizado, é comum, é impossível na nossa prática do dia a dia não lidar com esse tipo de problema. Porque, de fato, às vezes a gente vê aí contratações que apenas tem a intenção de, vou me livrar aqui de um problema, vou contratar, não vou me preocupar com o que de fato eu tenho que me preocupar, né? E isso não diz nem respeito somente a essa questão de contratação de terceirizado. E já puxando um pouco também para o tema que eu vou falar, não tem como a gente pensar em gestão condominial, não tem como a gente pensar em uma gestão efetiva que apresente menos riscos para o condomínio, sem falar também dessa questão trabalhista que é tão importante e que por vezes é negligenciada. Justamente porque nessa gestão não se tem um advogado que entende sobre as relações empregatícias, sobre a importância, e não tem um advogado que consiga orientar o síndico e consiga também alertá-lo em relação ao que se deve fazer, ao que não se deve fazer, né? Sobretudo ao que não se deve fazer. Então é comum a gente ver o síndico praticando irregularidades por desconhecimento. Então, o nosso papel envolve, de uma maneira muito forte, essa conscientização, é o preventivo. Sim. Eu sempre gostei muito dessa advocacia preventiva, consultiva, porque eu acho que a gente não tem que estar aqui só para apagar fogo, né? Sem dúvida. Então, a gente consegue reduzir risco, a gente consegue reduzir um passivo. Se antecipando, né? Com certeza. A gente consegue reduzir um passivo e trazer uma tranquilidade para aquela gestão condominial, né? E falando um pouco de contratação também, é muito comum que a gente veja contratações informais surgindo no âmbito condominial. Então, a gente tem um síndico que ele quer contratar um prestador de serviço, que ele não se preocupa como essa contratação vai ocorrer, e ele apenas contrata. Estou precisando de alguém para substituir um porteiro que vai sair de férias, ou precisa aqui de um serviço extraordinário, né? Não é algo comum ali que o condomínio vai precisar. Então, vou contratar alguém, não me preocupo como eu vou contratar, não me preocupo se daquela relação pode surgir um reconhecimento de vínculo, né? Existem muitos mitos também envolvendo essa questão de reconhecimento de vínculo, de que forma esse vínculo pode ser reconhecido, não é mesmo? E, além disso, e eu vou aqui falar sobre algum desses mitos justamente para poder alertar operadores do direito que lidam com o condomínio, síndicos, administradoras, enfim. Então, alguns requisitos precisam ser analisados no momento dessa contratação. Nós temos alguns pontos que caracterizam, na verdade, um vínculo de emprego, né?
E aí é comum, às vezes, o síndico falar, me veja aí um contrato de prestação de serviço para respaldar e para resguardar a minha contratação, porque ele entende que se ele tem um contrato de prestação de serviço, ele já está... certo, está resguardado. Pois é, ele já está resguardado. Então, eu vou ali prever que ele é apenas um prestador de serviço, que eu não tenho nenhum vínculo, que eu não preciso assinar a carteira, que eu não preciso arcar ali com os encargos trabalhistas, e não é bem assim. Eu alerto sobre isso porque nós temos alguns requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, né? Nós temos a pessoalidade, ou seja, se eu estou ali contratando uma pessoa e ela não pode se fazer substituir por outra, nós temos preenchido esse requisito da pessoalidade. Habitualidade, onerosidade e, sobretudo, a subordinação. Esse acho que é o ponto principal, né, doutora? Principal, porque se a gente tem ali um prestador de serviço que ele não tem autonomia para executar as atividades, se ele tem uma jornada de trabalho pré-determinada... Ele pode nem ter os outros requisitos, mas se tiver a subordinação... E é o ponto principal. Nas ações trabalhistas que versam aí sobre o reconhecimento de vínculo, o ponto principal que é analisado é a subordinação. Porque realmente, você não tem como pensar em uma relação empregatícia com um empregado que ele tem uma autonomia para realmente fazer o que ele bem entende, né? Sem ter uma hierarquia naquela relação. Sim. Então, é um ponto que eu sempre chamo a atenção para a questão da subordinação. E falando dessa questão do contrato de prestação de serviço, chama a atenção também para o fato de que, na Justiça do Trabalho, nós temos aí um princípio que ele é muito básico, né? Que é a primazia da realidade. Contrato realidade. Então, você pode ter um contrato prevendo o que for, mas se a prática, se o dia a dia te mostrar algo diferente disso, pouco importa o que está naquele papel. O papel, ele realmente vai ser só um papel, né? Então, se aquele empregado, ele consegue demonstrar que na prática ele tem a habitualidade, a pessoalidade, a onerosidade e, sobretudo, a subordinação, esse meu contrato aí, ele realmente não vai valer de nada. Então, síndicos, né, estejam atentos. Fiquem atentos a essa questão, porque não basta ter um contrato muito bem redigido se na prática ele não é praticado. Não é o suficiente. E chamando a atenção também para outro fato, porque eu entendo essa questão da gestão condominial. Por vezes eu vejo síndicos desesperados. Não sei o que eu faço ali aquele mês com aquele empregado que vai sair de férias, preciso de alguém para substituir, ou tem uma demanda pontual. E aí vem aquela questão... Qual a solução, doutora? Pois é, e além disso, posso contratar aquele empregado... E muitos síndicos pensam, né? 2 vezes na semana, porque se eu contrato ele 2 vezes na semana, eu não tenho um vínculo. Ele vai exercer aqui uma atividade equiparada a um diarista, né? Um folguista, pois é. E eu gosto de chamar a atenção sobre isso, porque essa natureza jurídica de caracterizar o que é a relação ali de emprego, ou se aquela pessoa exerce apenas uma atividade de diarista, está prevista lá na Lei Complementar de Empregada Doméstica, né? A Lei 150 de 2015, se não me falha a memória. Então, a gente tem que realmente alertar para esse tipo de relação, porque nesse caso a gente não tem como equiparar esse prestador de serviço a um diarista, se ele está ali só até 2 vezes. Então, ainda que esse empregado esteja ali apenas 2 vezes, pode sim caracterizar uma relação de emprego se existirem outros requisitos preenchidos. Então, é importante, existem outras alternativas, né, que podem solucionar, que podem trazer soluções para o síndico nesse caso, como contrato intermitente, contrato de experiência, que é aquele contrato que tem duração máxima de 90 dias. Isso. O intermitente, ele perpassa aí por uma situação de sazonalidade, né? Então, aquela demanda ali, ela não é recorrente, eu preciso daquele empregado por um período X, e aí, quando eu não preciso dele, aquele contrato fica inativo, né? Então, existem alternativas para conferir validade jurídica, segurança jurídica, principalmente para aquele ato, de modo que não exponha o condomínio a um risco desnecessário, né? A um passivo trabalhista desnecessário, porque é isso que a gestão condominial preserva, evitar, né? A saúde financeira do condomínio, principalmente. Doutora, deixa claro aí para os nossos ouvintes, os síndicos que estão nos ouvindo, que o contrato intermitente, ele precisa ser registrado. Sim, né? Porque também. pode ter uma confusão aí, é de vez em quando que vem, eu pago só por hora, por trabalho, por empreita. Não, é diferente. O intermitente, ele também tem que ser registrado. Sim, perfeito. Além disso, não só o intermitente, eu ouço muito essa dúvida também.
contrato de experiência, preciso assinar a carteira do empregado? E sim, o contrato de experiência, ele, na prática, ele é um contrato Claro. e ele requer aí o reconhecimento de um vínculo, né? Então, enquanto Exato. aquele contrato estiver vigente no prazo de 90 dias, né? Pode haver uma única prorrogação nesse período, a carteira precisa estar assinada, o empregado tem direito ao FGTS, recolhimento previdenciário, Normal. e todas as verbas decorrentes de um vínculo empregatício. Então, isso é Perfeito. importante falar. Perfeito, não, é isso mesmo, porque às vezes as pessoas fazem confusão, acham que é uma forma de contratação diferenciada e que não precisa registrar, e não Sim. é verdade, pode trazer realmente um passivo Com certeza. trabalhista com relação a isso. Nós vamos falar praticamente da mesma coisa, mas vamos trocar umas ideias aqui, doutor. Eu até queria complementar Você quer- o Vamos que a lá. Lara falou. Claro. Tem alguns aspectos, quando nós vamos fazer a contratação, o síndico sempre, ou a síndica pergunta, o que é melhor, o funcionário orgânico, o contrato orgânico ou terceirizado? Isso. Aí eu sempre falo para ele, você tem que ver se você está disposto a fazer a gestão da mão de obra, senão você vai delegar para terceirizada, porque a única diferença acaba sendo essa em termos de fiscalização. Se a pessoa ficar doente, você não precisa se preocupar, automaticamente Na vai substituição, substituir e por sim. aí vai. Outro aspecto que o síndico às vezes deixa em observar é que quando ele tem que ficar muito atento quando ele vai terceirizar, para ele ver se o regime de tributação da empresa está correto para aquele segmento. Porque a gente vê muitas empresas optantes pelo simples, colocando serviço de portaria, às vezes acaba não respeitando o sistema tributário, as retenções não vão sair da maneira correta. Outro aspecto importante, ele saber a quantidade de empregados que aquela empresa tem. Porque a própria legislação, ela fala conforme o tamanho do capital social, o número de empregados, para você ver se aquela empresa tem a capacidade de estar executando aquele contrato. Exatamente. Eu digo isso porque já verifiquei empresas no qual a gente tinha um capital social de 10 mil Super reais baixo. e a nota fiscal era de 50 mil reais. Não tem Então eu falei, condições. você tem que mensurar essa responsabilidade. Já começa por aí a análise da viabilidade da contratação. Da né, doutor? viabilidade da contratação. Então, esses percalços que às vezes o síndico ele não fica atento. E outro ponto que eu sou muito a favor, são dois na verdade. Primeiro ponto, eu gosto sempre de uma administradora que tenha a função do contador. Porque a gente sabe que a administradora de condomínio não tem a obrigatoriedade de ter um profissional técnico, de contabilidade e tudo, mas eu sempre sou a favor porque eles acabam tendo um olho mais clínico com relação à documentação trabalhista, retenções, as entregas, principalmente depois do e-social, eles acabam ficando mais atentos do que uma administradora que porventura não venha a ter. Com certeza. Então essa é uma dica que eu sempre procuro assim. E o segundo ponto que eu falei é da auditoria preventiva dentro do condomínio para ele não ter esse tipo de dor de cabeça. É outra coisa que eu sou fã, que eu sempre recomendo, auditoria preventiva. Perfeito. Das pastas lá para estar verificando. Não, excelente, excelente. São dicas valiosas para os síndicos, né? Que estão começando, tem muito... A sindicatura está a todo vapor, né, gente? Tá saindo síndico por tudo quanto é lado aí, porque a área condominial realmente está em expansão. Eu gostaria de trazer para a mesa a questão da portaria remota. Eu sou de São Paulo, né? E lá a gente já tem, acredito que até em outros estados também tenha, na convenção coletiva dos porteiros, uma multa. Uma multa de, no caso lá de São Paulo, de 15 salários base do funcionário no caso de uma dispensa por uma troca. Se você trocar, você tem a portaria orgânica e trocar por uma remota, a convenção coletiva prevê que você, condomínio, vai ser condenado a pagar uma multa para indenizar aquele funcionário que foi trocado, né? Então, tem uma grande discussão aí no TST, tem câmaras que entendem que essa cláusula, ela é indevida, outras entendem que sim. Então, a gente está nesse impasse. Mas tem alguns entendimentos em primeira instância ainda dizendo que ela não é válida porque ela fere a livre iniciativa e que hoje, gente, a tecnologia está aí, né? Infelizmente, essas trocas vão acabar acontecendo, né? Mas existe uma questão aí que é um risco para o condomínio, não tem a menor dúvida de você fazer essa troca. Porque se você fizer a troca, o funcionário, o porteiro, entrar com uma reclamação trabalhista, ele perde em primeira instância. Só que aí, para você recorrer, você tem que recolher um valor altíssimo de recurso ordinário, de recurso de revista, e nem sempre o condomínio tem caixa para isso. Hoje, o recurso de revista está mais de 20 mil reais. Então, isso inviabiliza qualquer tentativa de reformar aquela decisão. Então, isso é um problema. Existe um pulo do gato
para isso, para a gente tentar escapar dessa troca sem passar por essa multa? Eu acabo tendo alguns comportamentos com relação a isso. Entendo a ilegalidade da cláusula, Sim. bato muito em cima dela. Lá no escritório temos decisões para todos os gostos, Sim. favoráveis e contrárias Isso. à decisão. Até o presente momento não fizemos composição em nenhum processo, porque a ideia, quando foi traçado, já era chegar no TST. Isso. Tanto que a sessão de dissídios coletivos, uma turma decidiu pela ilegalidade da cláusula, da abusividade, e agora, recentemente, a outra turma entendeu pela permissibilidade, a legalidade da cláusula. Olha, então, a gente vive complicado. essa insegurança jurídica, porque quando a gente vai para a Assembleia, eles querem como se fosse uma resposta. 1 mais 1 é 2. Não, pode dar 3, 4. Então, o que eu acabo Pode ser. dizendo, até adotando medidas preventivas. Quando o condomínio já tem essa ideia de mudar a modalidade de portaria, a gente já tem o provisionamento em caixa. Isso daí já vai Isto. adotando, porque eu tomo cuidado assim, eu não posso deixar a minha vontade de chegar até Brasília que possa vir prejudicar financeiramente Claro. o condomínio. Aí o segundo aspecto que eu falo, que eu acabo pensando, se for no caso de portaria remota, é a própria empresa de portaria remota tentar ver se consegue reabsorver aquele colaborador. Tem casos que eles conseguem, mas não é para todo mundo. Não né? é para todo mundo, porque eu vejo que alguns têm dificuldades. Ele já tem um limite, né? Imagina a dificuldade que deva ser. Eu não falo nem de limite, eu falo às vezes é de vontade mesmo. Porque às vezes o que eu mais sou, eu não vou dizer contra a portaria física em si propriamente dito, mas que eu acho um pouco desumano você manter um ser humano 20, 30 anos da vida dele em 4 metros quadrados Sim. ali apertando o botão. Eu acho até você estar limitando a inteligência de alguém, confinando ele ali. Sim. Eu falo que é um regime semi-aberto, né? É. Ele vai para casa à noite e volta no outro dia. Verdade, é verdade. Então eu acabo vinculando muito isso, até por isso que a minha sede de chegar, até para ver o que vai dar o deslinde final em Brasília. Mas eu acabo adotando essas medidas preventivas para o condomínio não ser impactado financeiramente. E se o condomínio, antes de fazer essa troca, substituir pela terceirizada? Pular esse caminho? De repente pode ser uma saída? Na nossa, também temos uma convenção também dos funcionários orgânicos colocando uma multa de 7 pisos com relação à modalidade da troca da orgânica para terceirizada física no mesmo sentido. Também Entendi. a nossa convenção da nossa região prevê essa penalidade, ou seja, o Estado sempre Quer dizer, penalizando. Está apertando cada vez Ele mais. fala que tem um intuito social de preservar o trabalhador, mas Ele limita também, né? ele limita até mesmo o trabalhador de buscar algo melhor. Igual a gente fala do emprego da assessorista, são coisas que não vão se extinguir, não tem como. Algumas não, mas eu acho que também está abrindo empregos, não está tirando empregos, né? Porque Eu acho que você está qualificando a mão de obra. Exatamente, porque aquele porteiro que está ali confinado, ele pode se qualificar para trabalhar numa empresa muito maior, né? De portaria remota e vai ter um outro treinamento, né? Então ele pode mudar também de área. Isso, e nessa etapa, quando você está do orgânico para a portaria física, geralmente lá na convenção está que você não pode ter, como se fosse, se mudasse total. Então, ela se faz de forma gradativa. Vamos supor que tem 4, ele coloca 1, depois coloca 2 e vai se preparando para a multa daquele último que ficar. Tá, mas ele já se organiza para isso. Então é uma estratégia. É uma estratégia que você Bacana. vai fazendo, porque nas próprias convenções vem escrito que não pode ter nenhum funcionário orgânico lá cumprindo a mesma função que o reclamante. Então, por estratégia, acaba adotando essa medida. Então, é importante analisar a convenção de cada região, porque cada convenção pode estar estabelecendo de uma forma diferente, né? Ou estabelecendo multa, no caso de troca do orgânico para a terceirizada, ou direto do orgânico para a portaria remota. E pode ter convenção que não tem essa observação, essa limitação, onde você pode realmente já fazer a contratação direto para a terceirizada e, posteriormente, um caminho a ser seguido, né? Para depois trocar para a remota. Agora, o que eu estou tendo dificuldade de derrubar judicialmente, que eu também acho a cláusula abusiva, é com relação da obrigatoriedade da homologação no sindicato. No sindicato. Isso também, as convenções lá vêm implantando essas medidas, eu acho absurdo, porque se a própria CLT permite, a lei federal, o princípio da hierarquia das leis, você fazer a homologação e, por incrível que pareça, todas as reclamações trabalhistas não tem um pedido de uma verba rescisória, não tem pedido de uma hora extra. É só a multa. É só a multa por não homologação no sindicato.
E até eu falo lógico, em termos de debate para o juiz, alegações, falo o que afetou no direito dele, o que atrapalhou no direito dele. Não tem nem multa do 467, 477, Nada, não tem porque nada. recebeu tudo corretamente as verbas rescisórias, E né? é interessante ouvir vocês trazendo esse olhar, né? Principalmente porque isso está acontecendo em São Paulo, né? Aqui na Bahia, e mais especificamente no interior da Bahia, a gente não tem ainda uma convenção coletiva que esteja abarcando essa situação. Não tem. Não tem. E é interessante justamente porque a gente percebe como os costumes vão moldando, né, essas normas. Porque, de fato, aqui e no interior, como eu falei, ainda não é uma prática ter essa substituição da portaria orgânica pela remota. Isso tem acontecido assim, veio despertando agora essa noção, não tanto para a portaria remota, mas a portaria virtual, né? O porteiro ainda vai estar lá, mas vai ter uma empresa de portaria virtual por trás, mas ainda essa realidade não chegou de uma forma tão ampla. E as convenções coletivas que versam, né, sobre essas normas trabalhistas dos empregados de condomínio ainda não tem previsão quanto a isso. Bom, mas a coisa pode ficar pior. Com certeza. E assim, a gente já vai se alertando para o que vem de lá, entendeu? Então se prepare, porque se tá ruim, vai piorar. A mesma análise que a doutora Lara fez, eu fiz também em Pernambuco. Porque em Pernambuco é uma crescente a portaria remota. Alguns perfis determinados assim, de condomínios hoje adotam a portaria remota como forma de diminuir o impacto econômico ali dentro das taxas condominiais. Então eles optam pela portaria. Não veda. Até eu me deparei com uma decisão recente acerca disso, então despertou o olhar de eu ter acesso a algumas convenções e até então eu não vislumbrei nenhum impeditivo nesse sentido, mas acredito que as próximas, né, já vão vir acrescentando isso, porque é uma maneira do sindicato também se resguardar, resguardar os funcionários e não só isso, o sindicato tem que se mostrar atuante, né? Então, quando ele não se mostra atuante nesse sentido, os questionamentos partem dos empregados, mas né? eu acho que ele vai na contramão do que está indo, né? Do progresso, da tecnologia. Eu realmente não... Tem uma coisa ainda, outros itens que eu não vejo em benefício... às vezes em prol do trabalhador, do empregado, que a gente sofre algumas cláusulas também da convenção, vinculando que você tem que estar cadastrado naquele plano de saúde, que é vinculado ao sindicato, naquele seguro de vida. A gente já chegou quase uma venda casada, né? A gente já notificou o sindicato falando assim, não, temos um plano de saúde melhor, temos um seguro de vida melhor. É uma forma de atrair. Entretanto, já notificamos para tentar fazer um acordo coletivo e aí quando veio a notificação, aí no ano seguinte equalizou o valor das apólices no qual a gente já tinha apresentado. Então, ou seja, é muito assim... E quando vai para consulta é telepresencial, às vezes está lá em São José dos Campos, que é ali 80 quilômetros de São Paulo, mas os médicos, a consulta é tudo em São Paulo, telepresencial, ou seja... E o plano que os condomínios eles oferecem, as terceirizadas oferecem, ali é o plano que você tem um médico da sua confiança, o próprio hospital da cidade, por aí vai. Mas até então eles não sabem, né? Só vão descobrir isso quando precisar usar o convênio. Aí vai ver que a furada, né? O barco furado que eles entraram. Mas tem uma outra questão que eu estava conversando com o Dr. Tiago Natalio antes de vir para cá, muito interessante. E a gente estava falando sobre portaria, realmente. Teve uma live que eu vi de um juiz, Dr. Farley. Ele estava falando da possibilidade, isso já está na prática acontecendo, de que aqueles funcionários do monitoramento da portaria, aquele que na hora que você aperta, ele abre o portão para você, de longe, também estão entrando com reclamações trabalhistas contra as suas empregadoras efetivas e também contra todos os condomínios aos quais eles fizeram o monitoramento. Então, se eles fizeram monitoramento de 10, 20 condomínios, a ação vai ser contra 10, 20 condomínios. Isso acontecia muito no tempo de call center, né? Olha que loucura. Dá para imaginar isso? Não, já aconteceu. Esse raio já caiu no escritório lá. Já está acontecendo, né, doutor? Já, e pelo menos o entendimento lá do TRT 15 nosso é no seguinte aspecto. Acabou, pelo menos no processo em si, isentando o condomínio devido à questão de não ter a subordinação. Então, acabou-se dele não estar em loco ali no condomínio
em virtude da subordinação, acabou descaracterizando ali o vínculo do condomínio. Olha, E ficou então, único exclusivamente em ótimo. cima da terceirizada. Você vê como tem os entendimentos, os julgamentos são tão distintos, né? No caso desse do doutor Natálio, ele falou que teve a condenação subsidiária, mas na defesa dele pediu que, se houvesse a condenação, que fosse calculado por fração de hora. Agora, como é que isso faz, né? Como é que se liquida isso? Quanto tempo você trabalhou para cada um? Aí o reclamante, o advogado dele, teria que fazer essa prova, né? Para justamente reduzir a condenação. Então, você não vai fazer aquela divisão proporcional como a gente faz normalmente nas reclamações trabalhistas, que seja delimitado ao período que foi trabalhado. Lá não, é por fração de hora. Você vê que a coisa está ficando... Só piora, né? Só piora. Mas e a tendência é, assim, às vezes até mesmo por questões econômicas, políticas, a tendência tende a judicializar mais a questão trabalhista. Sim, sim. Infelizmente. Não, o trabalhista como que é? CL? CL treta. Ai, gente, vocês querem fazer mais alguma colocação sobre o assunto? Fiquem à vontade. Priscila? Tem muito problema lá com documentação? Você retém muita fatura? Já tive problemas no mesmo condomínio com 3 empresas diferentes. Nossa. 3. Mesmo a gente fazendo a análise ali, pré-contratação, vendo que está tudo, mas vai fugindo do controle, como o doutor bem colocou, né? Nem toda administradora está apta a fazer essa gestão ali. É verdade. Então, acaba que tirou o olhar um momento, 1 mês, 2 meses ali já é suficiente para a coisa sair do controle. E aí, para a gente poder tomar as rédeas da situação ali, são notificações, retenção dos valores, e quando retém, às vezes eles querem tomar outros caminhos. Eu estou, inclusive, um dos condomínios, esse condomínio que teve as 3 trocas, a empresa está querendo colocar os funcionários como justa causa, porque por conta do rompimento do contrato, os funcionários não quiseram ir com a empresa, optaram por fazer a rescisão indireta e foram absorvidos pela outra empresa que o condomínio contratou. Certo. Então, por conta disso, a empresa está pedindo, na sua peça contestatória, a dispensa por justa causa, informando que os funcionários não se desligaram da empresa. Olha. Eles foram desligados por justa causa porque eles optaram por estar de forma orgânica no condomínio, o que não ocorreu. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar ali, mensal mesmo, de só pagar quando tudo estiver bem certinho. Mas essa questão que você falou da contratação, tem muitos contratos que vedam, né? Você contratar o funcionário da terceirizada como orgânico no final do contrato, né? Então, isso pode ser um problema para o condomínio também. Em quase todos os contratos existe essa previsão, mas o que ocorreu foi a absolvição desses funcionários da outra empresa por outra empresa. O condomínio não chegou a absorver de forma orgânica, né? A outra empresa que resolveu entrevistar, treinar e absorver esses funcionários. Então, certo. Até por isso, nos contratos que alguns que eles já estão colocando, pelo menos lá, a proibição de contratar, seja de forma direta ou indireta. Então, já tem até tem que ficar muito atento. Por isso que o síndico não pode ficar sem advogado e advogada. Ah, com certeza. Porque ele não se atém e na passionalidade dele, ele acaba tomando a decisão. É verdade. E acaba esquecendo aí. Nesse ponto que a doutora Laura trouxe do síndico querer pegar o funcionário para fazer algumas atividades extras ali, já tivemos inúmeros problemas, assim, de funcionários que faziam a manutenção da piscina, tinham acesso a produtos químicos bastante ofensivos, e aí pagava ali a ele um extra para ele, enquanto ele estava ganhando, era muito bom. Mas aí, quando é tirado dele aquela oportunidade, vem todo o problema. Mas enquanto aí você está recebendo, é muito bom. Mas depois que você deixa de receber, tira vem o leitinho das crianças. Todo mundo é meu amigo, vem cá, meu chefe para lá, meu chefe para cá. Mas quando meu chefe tira aquele ganha-pão ali extra... E quando o chefe deixa, ele fala, não vai mais prestar serviço para morador também, que é problema, né? Isso. É uma outra questão, né, doutor? Falar em salubridade, então, nem sei. Pelo amor. Gente, já estamos chegando no nosso final. Olha, nosso primeiro Podsex. Foi muito bom, né? Maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade, a nossa mentora, Andréa, pelo convite.
Agradeço a doutora Cláudia, doutor Eduardo, que foi nosso primeiro contato, né? Doutora Lara, que a gente já teve outras oportunidades de dividir lives, não pessoalmente, mas Verdade. E amanhã tem muito mais, inclusive. Com certeza. Amanhã e sábado a gente o evento tá aí carregado de muita riquíssimo. coisa. Vai bombar. E o nosso painel, né, Claudinha? Nossa Senhora! Aguenta coração. Aguenta coração. Pode falar, Larinha. E é isso, gente. Só agradecer, realmente. Foi um momento maravilhoso, né? Como eu falei, a gente traz aqui algumas experiências e recebe também as experiências trazidas por vocês. E é de fato importante a gente se atentar a isso, né? É uma tríade. O síndico não consegue fazer nada sozinho sem o jurídico não faz nada sozinho, a administradora e por aí vai. Então é importante que isso esteja de fato bem ajustado, bem alinhado. Porque essas análises aqui, elas não podem acontecer sem ter a presença de um advogado. E a gente precisa falar sobre isso, né? É isso aí, Larinha. E até a próxima. Doutor. É muito bom saber como que Pernambuco pensa condomínio, como que a Bahia pensa condomínio, São Paulo pensa condomínio. Bacana, né? Muito bom. E me coloco à disposição de vocês, São José dos Campos, as portas estão sempre abertas. E quem quiser conversar de direito condominial, falar de direito condominial, só ir lá no @eduardorachid.adv. Vai ser um prazer estar trocando essa experiência com vocês. Gente, que bacana. Gente, isso aqui é sempre muito rico. E quem que proporcionou isso pra gente foi a doutora Andréa Resca, a nossa linda mentora. Né? Vamos brindar ela. E ao segundo Enasex. Rumo ao segundo Enasex. É isso aí, gente. Obrigada.